Quais doenças podem ocorrer ao mesmo tempo que a dependência emocional? Dentro do ramo da saúde, o termo que a gente usa para isso é comorbidade, né? São dois ou mais diagnósticos que podem ocorrer em uma mesma pessoa. Por exemplo, é muito comum no quem tem dependência emocional também desenvolver uma dependência química. E aí um influencia no outro, né? Normalmente, né, um transtorno desencadeia outro. Por exemplo, nesse caso, a dependência emocional desencadeou a dependência química, e aí um começou a influenciar o outro, né? É, quanto mais a pessoa estava dependente química, mais ela também se via dependente emocional e ia virando uma bola de neve. Isso é só um exemplo. Mas, por exemplo, uma doença que é muito comum em quem tem dependência emocional é a depressão, né? Devido a essas pessoas terem muita baixa autoestima, se desvalorizarem, serem submissos ao outro, ter muito medo de perder o outro, essas pessoas elas desenvolvem uma espécie de depressão crônica, né? Normalmente não chega assim a ser aquela depressão maior, né, a mais pesada. Pode chegar, mas elas ficam com uma depressão leve, crônica, que dura décadas, né, que a gente chama de distimia, né, também no ramo da saúde. Uma outra doença também é o transtorno de ansiedade, né? Como a pessoa está sempre ali com medo de perder o outro, de se sentir insegura, não quer entrar em contato com esses sentimentos, ela pode desenvolver o transtorno de ansiedade. E quando ela chega perto de perder o outro, de magoar o outro, ela pode desenvolver até um transtorno de pânico. Uma outra condição também é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Né? A pessoa pode ficar obcecada, obsessiva ali pelo parceiro ou pela parceira, de uma maneira que a vida dela fica totalmente girando em torno do outro, né? Ela começa a seguir o outro, começa, né, a perseguir, etc. Conforme eu já dei o exemplo, né, adicções, né, a dependência química, alcoólica, transtornos alimentares, vício em cigarro, em sexo, são todas condições que o dependente emocional pode desenvolver também, porque ele pode querer transferir essa energia de se ligar emocionalmente a alguém para objetos, para substâncias, para coisas, né? Você pode perceber que são coisas que vêm de fora para dentro, né? Eu vou falar agora também um pouco sobre outros transtornos de personalidade, né? Que é, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. São pessoas, né? Vou falar bem resumido aqui, são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, que se autoagridem, têm uma grande incidência de tentativa de suicídio. Essas pessoas possuem características de dependência emocional. Porém, essas pessoas, elas têm um grande medo de ficar dependente de alguém. Elas querem, mas elas têm muito medo disso. Então, elas ficam oscilando entre uma submissão e entre uma hostilidade, uma agressividade. Então, assim, um exemplo, a pessoa está com um companheiro ali, num dia ela ama ele, no outro ela odeia, porque ela precisa destruir esse outro para não ficar dependente emocional dela, mas uma parte dela quer ficar dependente emocional. Então fica esse conflito, essa briga, né? É um pouco diferente do dependente emocional tradicional, digamos. Tem também o transtorno de personalidade de esquiva, são pessoas que evitam relações muito próximas, elas têm características também parecidas com essa do borderline, elas querem se ligar afetivamente a alguém, mas têm muito medo, só que é um medo mais baseado na crítica, na rejeição, no julgamento, né? Quem tem essa característica de esquiva, ela normalmente só se aproxima de alguém quando ela tem certeza que não vai ser julgada, não vai ser criticada. Enquanto que quem tem dependência emocional, ela mesmo assim sai à procura de outras pessoas, enquanto que o de esquiva prefere ficar distante, né? Tem um outro transtorno também que se confunde com a dependência emocional, que é o transtorno de personalidade histriônica. São pessoas, né, que têm uma necessidade muito grande de atenção, são pessoas muito dramáticas, né?
aposto que todo mundo aqui já conheceu alguém assim. E essas pessoas, elas também têm características da dependência emocional, só que o dependente emocional, ele é um pouco mais tímido, mais reservado, enquanto que normalmente, né, não é uma regra, enquanto que o histriônico, ele, como tem essa necessidade de atenção, ele até que tem uma menor frustração com críticas, né, porque é mais importante para ele chamar a atenção. Outros transtornos, né, como psicóticos, né, mais sérios, como o afetivo bipolar, a esquizofrenia, o autismo, também podem ter dependência emocional, principalmente dependendo do grau dessa doença, né, porque essas pessoas podem depender de outro para as atividades básicas da vida, né, como comer, tomar banho, etc. Vocês podem perceber que a maioria dos transtornos psicológicos, mentais, pode estar aí em comorbidade com a dependência emocional. Acho que são menos, né, menor a quantidade de transtornos que não estão relacionados. Por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, que são pessoas que não conseguem se ligar afetivamente a ninguém, né? Realmente elas são só elas que importam, os outros são apenas números. Enfim, espero ter ajudado. Por hoje é só.